vocês que estão nos visitando agora e não estão no contexto da nossa igreja, mas nós estamos fazendo uma série de ministrações falando sobre os milagres que Jesus realizou quando ele pisou aqui nessa terra. Então Jesus fez uma série de milagres, e essa série de milagres são divididos em 3 classes. Jesus fez 3 classes de milagres. A primeira classe de milagre, quem lembra aqui? Ninguém? Cura e libertação, primeira classe de milagres, cura e libertação. Essa é a maioria dos milagres que Jesus fez em torno de uns 25 milagres. A segunda classe de milagres que Jesus realizou ao pisar aqui nessa terra. Essa é a última. A segunda são os milagres relacionados à natureza, tudo aquilo que Cristo fez relacionando-se com a natureza. E a terceira classe de milagres que Jesus realizou são ressurreição de mortos, ok? E essa talvez seja a parte mais importante, essa seja a cereja do bolo. O melhor fica para o final. Então nós vamos estar falando sobre cura e libertação, vamos estar falando sobre os milagres de Jesus relacionados à natureza, e por último nós vamos falar sobre ressurreição de mortos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, acho que não dá para nós esquecer, né? Todo domingo a gente fala sobre isso, né? Nós vamos guardando isso daí. Hoje, nós vamos falar sobre o milagre que Jesus realizou na vida de um homem. É o milagre do homem da mão mirrada. Quem já ouviu falar sobre o homem da mão mirrada? Ou a mão ressequida, né? Alguns irmãos já ouviram falar. Então, nós vamos abordar hoje esse assunto, o milagre do homem da mão mirrada. Mas eu vou acrescentar mais 2 assuntos aqui no meio dessa pregação, para que a gente possa entender cada vez mais a palavra do Senhor, como a gente tem feito nos outros domingos, né? A gente fala do milagre e a gente acrescenta mais alguma coisa, para o nosso entendimento ser bem legal, bem bacana, e a gente sair daqui com mais uma gotinha de sabedoria da palavra do Senhor, amém? Então os outros 2 assuntos que eu vou falar é um pouco sobre Lucas, porque eu vou usar o Evangelho de Lucas para estar falando sobre esse milagre. Como das outras vezes eu também usei o Evangelho de Lucas, então nós vamos falar um pouquinho sobre Lucas. Quem era Lucas, né? Onde ele viveu, né? Como que ele se multiplicava, né? Assim já dizia lá na Globo, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre Lucas. E por último nós vamos falar também um pouco sobre a questão da guarda do sábado, porque esse assunto está junto com a cura do homem da mão mirrada. Então nós vamos falar também sobre a questão do sábado. Amém? 3 assuntos: Lucas, cura do homem da mão mirrada e guarda do sábado. Nós vamos sair daqui com um bom entendimento. Vocês querem aprender um pouquinho da palavra do Senhor? Amém. Ou vocês querem vitória? Queremos também, né, irmão? Mas vamos aprender primeiro a palavra do Senhor, a vitória vem depois, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, então assim, Lucas, o evangelista Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas. Olha só que revelação, né? Lucas escreveu Lucas. Isso é difícil a gente descobrir, né, irmãos? Demora-se muito tempo, a gente descobre. Lucas escreveu Lucas. E Lucas também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Alguns estudiosos vão dizer que isso seria uma continuação. Então ele escreveu o Evangelho de Lucas e depois ele vai escrever também Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas, segundo os estudiosos, é um dos evangelhos mais completos que tem. Nós temos aqui 4 evangelistas e um único evangelho. O evangelho é um só, mas escrito por 4 evangelistas. Quem são os 4 evangelistas que escreveram o evangelho de Jesus Cristo? O primeiro, Lucas. Segundo, Mateus. Terceiro, Marcos. E o quarto? João. Exatamente. Então são esses 4 camaradas, esses 4 apóstolos de Cristo Jesus, que escreveram os evangelhos de Cristo Jesus, cada um escrevendo de uma maneira. E vocês sabem que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ter um contato com a palavra de Deus, e comecei a me achegar na igreja, eu não entendia isso. Mas como Mateus, Marcos, Lucas e João? Que negócio estranho é esse, né? As pessoas falam, não. E uma maneira que eu entendi, que uma pessoa me explicou, foi assim: você imagina que eu e a irmã, essa irmã abençoada aqui, nós estamos andando aqui pelo Parque Bristo e acontece um acidente. Um acidente aí qualquer, um carro bateu no outro carro. Aí a irmã Fátima está passando e vai perguntar para mim, falou: Davi, o que aconteceu? Eu falei assim: irmã Fátima, nós estávamos andando aqui na rua e veio um carro, passou um cachorro na frente, o outro freou, bateu. Essa foi a minha perspectiva, contando para a irmã Fátima. Aí a irmã Fátima, muito curiosa, né?
ela quer saber de todos os fatos, ela vai procurar. Fala, irmã, o Davi falou para mim que aconteceu um acidente lá, mas eu não entendi bem direito, como é que foi que aconteceu o acidente? A irmã vai falar, assim, assado, segundo aquilo que ela viu. Então os 4 evangelistas, eles estão explicando aquilo que eles viram e aquilo que eles entenderam, entendeu? É o mesmo assunto, mas de uma perspectiva diferente. E realmente isso acontece, irmãos. Uma coisa que eu posso ter visto num detalhe do carro, por exemplo, vou falar que o carro era preto. De repente a irmã não fala sobre a cor do carro, mas vai falar sobre quem estava dirigindo era um homem. E aí as duas perspectivas vão ajudar que a irmã tenha mais compreensão do acidente. Então é a mesma coisa os evangelhos. 4 pessoas contando de uma perspectiva diferente. Quando você junta tudo, você tem um evangelho completo. O evangelho completo. E fica aqui uma dica. Tem um livro escrito por um escritor, um pastor lá de Curitiba, que chama O Evangelho Completo. Eu já adquiri o livro, está comigo, o Tiago aqui está lendo. Está enrolando para ler esse livro, para depois passar para mim. Mas ele está lendo O Evangelho Completo. É um livro show de bola, irmãos. Assistam, porque o que acontece, irmãos, hoje em dia, eu não sei exatamente por que isso acontece, mas o evangelho, ele não é apresentado de uma forma completa dentro das igrejas, ele é apresentado de uma forma fragmentada. Às vezes a gente pega só uma parte do evangelho. Por exemplo, eu já falei isso aqui direto. Quando você vai evangelizar uma pessoa e a pessoa ela está com uma dificuldade, ela está com um problema de saúde, ou ela está com um problema de relacionamento, ou ela está com um problema financeiro, a gente oferece para ela um Jesus que vai consertar aquele problema que ela tem. Ah, irmã, não, Deus é poderoso, Jesus pode resolver o problema do seu casamento, Jesus pode trabalhar na sua vida financeira, Jesus pode fazer isso que você está precisando, e realmente Jesus pode fazer isso, e Ele quer fazer isso, Ele quer abençoar a vida dos seus filhos. Porém, esse não é o evangelho completo. O evangelho completo é que você e eu, nós somos todos pecadores, estávamos separados do amor e da glória de Deus e precisávamos de um intermediador, um sacerdote, alguém que fizesse essa ligação de homens com Deus, e esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Então o nosso problema não é que nós estamos com problema no casamento, não é que nós não temos dinheiro, o nosso problema é que nós estávamos separados de Deus, e Deus tinha uma ira sobre nós, mas agora, graças a Deus, por Cristo Jesus, que Jesus Cristo resolve esse problema. Então muitas vezes a gente não sabe nem explicar para a pessoa o evangelho completo. O evangelho, ele é uma boa notícia, a tradução de evangelho, ela é boa notícia. Então eu chego, por exemplo, para o irmão Rodolfo e falo assim: irmão Rodolfo, sabe o que acontece? Eu tenho uma boa notícia para te falar, eu tenho um evangelho para te falar. Ele fala: tá bom, e qual seria o evangelho? Qual seria a boa notícia? E aí eu tenho que explicar para ele, mas na maioria das pessoas não consegue explicar qual que é a boa notícia. Eles acham que a boa notícia é que Deus vai resolver todos os nossos problemas. Aí sabe o que acontece? As pessoas se frustram, porque às vezes Deus não resolve os nossos problemas, e Ele não é obrigado a resolver os nossos problemas. Como o apóstolo Paulo falava: Senhor, tem um mensageiro de Satanás que fica vindo aqui me enchendo as paciências toda vez, e eu já roguei ao Senhor, eu já orei 3 vezes ao Senhor, e o Senhor não resolveu. E o Senhor disse para ele assim: mas a minha graça te basta. E ele falou: obrigado, Senhor, a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Amém? Glória a Deus. Então nem sempre o Senhor vai resolver todos os nossos problemas, mas a graça do Senhor nos basta. Então, irmãos, o evangelista Mateus, ele escreveu o evangelho segundo Mateus, mais propriamente dito, endereçando aos judeus. Mateus era judeu e ele escreveu a sua tese, o seu evangelho, direcionando mais para os judeus, e ele queria provar para os judeus, Gabriel, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, acima do pai Abraão. Por isso que ele faz na genealogia dele um link com Abraão, porque ele queria dizer que Jesus Cristo é Rei dos Reis e vem da genealogia de Abraão, porque para os judeus tudo era o pai Abraão. Era como aquela moça na beira do tanque, e ela vai falar para Jesus assim: o Senhor é maior do que o nosso pai Abraão? E ele vai dizer assim: sou. Eu conhecia o pai Abraão. Ela falou: mas nossa, mas o senhor é tão novo e já conhecia o pai Abraão? Ele falou: sim, porque antes do pai Abraão eu já era, eu sou o grande eu sou.
e aí ela vai entender que estava se falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Mateus também, como eu já falei aqui uma vez, Mateus conhecia muito o Antigo Testamento. Mateus ele vai colocar dentro do Evangelho de Mateus 90 referências do Antigo Testamento dentro do Evangelho dele. Mateus é o evangelista que mais cita o Velho Testamento dentre todos os outros. Se juntar todas as outras citações dos outros 3, não dá as 90 vezes que o evangelista Mateus ele cita no evangelho dele. Então ele tinha muito conhecimento do Antigo Testamento. Amém? Marcos tinha uma característica diferente. Marcos ele escrevia diretamente para os romanos, porque a gente sabe que na época que Cristo Jesus veio à Terra, o governo de Roma ele escravizava, né, e estava oprimindo a Israel. Então, quando Jesus Cristo vem, Marcos vai escrever diretamente para os romanos, enfatizando as obras de Jesus Cristo, como Jesus Cristo sendo servo, rei, mas sendo servo, servindo a todos. E o próprio Jesus vai dizer: vocês querem ser o maior? Vocês querem ser o primeiro? Vocês querem ser top? Então faz o seguinte: sirva a todos. Vocês querem ser o melhor? Querem ser o primeiro? Sirvam a todos. Façam como eu, seja servo de todos. E isso às vezes é difícil da gente entender, né, irmãos? Foi como nas excelências que a gente leu de Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards. É difícil a gente entender essas duas qualidades controversas numa única pessoa. Ele que era reempoderado, que podia todas as coisas, tinha o controle de todas as coisas, ao mesmo tempo era servo. Às vezes é difícil da gente entender. Para uma pessoa comum isso não é possível, mas para Cristo Jesus era extremamente possível. Então Marcos ele vai escrever diretamente para os romanos, enfatizando as obras de Jesus Cristo. E João, ele gostaria, a tese dele, ele era provar que Jesus Cristo era o Filho do Deus Altíssimo, do Deus vivo. A tese de João era explicar que Jesus Cristo era o Filho de Deus Altíssimo. Tanto é que João, ele não vai dar tantos detalhes da dinâmica da vida de Jesus Cristo. Quando nós estudamos as parábolas de Cristo Jesus, e são inúmeras parábolas, praticamente não tinha parábolas escritas por João. Tinha em Marcos, Lucas e Mateus, mas não tinha em João. João pouco escreveu sobre essa dinâmica da vida de Jesus Cristo, mas ele falava muito sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, vocês estão aí ainda? Glória a Deus. Não tem ninguém dormindo não, né, irmãos? Quem estiver dormindo não vai para o céu, hein, irmãos? É brincadeira, vai sim, tá, irmãos? Porque o céu não é, a gente não vai para o céu por obras, né? Então, você pode dormir sim que você vai também. Olha que coisa boa, irmãos. Fala se Jesus não é bom. Até você dormindo na pregação da palavra, você ainda vai para o céu, velho. É brincadeira, cara. Ainda tem gente que não gosta de Jesus. Tem como não gostar de Jesus, irmãos? Não tem como, cara. Meu Deus do céu. Não sei como o povo consegue isso. Então eu queria ler alguns textos com vocês para a gente conhecer um pouquinho mais de Lucas. Estou vendo que os irmãos estão querendo ler a Bíblia aí e tal. Quando vai ler a Bíblia? Quando vai ler a Bíblia, Davi? Vamos ler agora, tá bom? Então quem era Lucas? Colossenses capítulo 4, versículo 14. Colossenses 4, versículo 14. Quem tiver sem Bíblia e não tiver tanta familiaridade com a Bíblia, nós vamos projetar aqui no telão, ó, já está aqui, beleza? Então Colossenses 4, 14 diz assim, ó: saúdo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Então o apóstolo Paulo, que escreveu Colossenses, ele vai dizer que Lucas é médico e ele é amado. Ele é médico e ele é amado. Isso é Lucas. Agora o próximo texto, Filemão, capítulo 1, versículo 23 e 24. Ainda estamos lá nas cartas do apóstolo Paulo. Saúdam-te Epáfras, que era uma pessoa, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo. Próximo. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então Lucas aparece nessa carta como cooperador. Então na outra carta ele era médico e amado, e nessa carta ele é cooperador. Próximo texto, Timóteo capítulo 4, versículo 11. Olha lá, olha o que diz a palavra: só Lucas está comigo.
toma Marcos e traze contigo, porque é muito útil para o ministério. As outras cartas que nós lemos são cartas da primeira prisão. Essa carta é da segunda prisão, já próximo da morte do apóstolo Paulo. Então ele vai dizer assim, ó, só Lucas está comigo. De todas aquelas outras pessoas que ele menciona, todo mundo, ó, deu linha na pipa. Na última prisão do apóstolo Paulo, próximo da morte dele, ele vai dizer, só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Então Lucas era médico, era amado, era cooperador e era também amigo e perseverante na amizade. Você é perseverante na amizade? Amém. Aleluia. Ou você é daqueles que quando aperta, vaza? Será? Vamos fazer uma reflexão. Irmãos, é importante isso. Se nós nos dizemos que somos amigos de algumas pessoas, se nós nos estamos colocando à disposição de algumas pessoas como amigos, nós devemos perseverar como o apóstolo Paulo, até na prisão, até nas doenças, até próximo da morte, até a morte, eu estava ali. E há um reconhecimento do apóstolo Paulo dizendo, Lucas ainda está comigo, só Lucas está comigo. Lucas escreve o evangelho de Lucas e o livro de Atos, e Lucas é o único escritor dos evangelhos gentios. Ele era gentil. Então os outros 3 evangelistas, eles eram judeus, somente Lucas era gentil. Vocês lembram disso? Tinha os gentios e tinha os judeus. Só existia 2 povos naquela época que importava, irmãos. Eram os judeus e os gentios. Os judeus da parte de Deus, o povo de Deus, e o povo gentil era a ralé, o que não prestava, o que não servia para nada. Vocês sabiam que tinha a oração dos judeus que falava assim, presta atenção, olha que oração, Senhor, obrigado, porque hoje não nasceu nenhum gentil. E os gentios é para nós como lenha para a combustão do fogo do inferno. Olha só, irmãos, meu Deus, pesado isso, né? Então tinham esses 2 povos ali, judeus e gentios, 2 classes de pessoas. E quando Cristo vem, depois que Cristo prega o evangelho, ele morre na cruz e ele é ressuscitado, depois há um concílio entre os apóstolos para saber se eles iam estender a palavra de Cristo Jesus, o evangelho, para os gentios. Vocês sabiam disso? Ele falou, e agora? Será que a gente prega só para os judeus? Ou será que os gentios também devem ouvir a palavra? E graças a Deus que nesse concílio deles, eles decidem dizer assim, não, nós vamos pregar para os gentios também. E Lucas se encarrega de fazer isso. E nós, irmãos, somos os gentios. Nós somos gentios. Graças a Deus que hoje a palavra não chegou até nós, porque nós éramos gentios de Deus. Amém? Glória a Deus. Ele escreve esse evangelho para Teófilo. Abre comigo em Lucas capítulo 1, para a gente entender aqui, ó. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos entre nós que se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciavam desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me bem também conveniente descrevê-la a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então o evangelista Lucas, que ele não era apóstolo, o evangelista Lucas, ele está falando assim, muitos outros já escreveram sobre as coisas que aconteceram aqui, eles presenciaram e narraram uma ordem, mas me pareceu muito bem, ó excelentíssimo Teófilo, também escrever para você e explicar as coisas que aconteceu. E ele vai dizer assim, porque eu já me informei minuciosamente. Então a gente pode ver aqui que o evangelista Lucas, ele foi no detalhe. Ele foi pesquisando, ele foi atrás das testemunhas, ele foi conversar com elas e ele foi minuciosamente levantando todas as questões. Uma característica legal também desse evangelho de Lucas, pessoal, é que Lucas, ele vai sempre enfatizar os milagres, ele vai sempre abordar as mulheres. Sabe por que as mulheres? Porque hoje, onde nós estamos vivendo aqui em 2020, hoje as mulheres elas têm um papel fundamental na sociedade, fundamental no trabalho, fundamental na igreja, fundamental na educação, em todos os lugares. Mas nessa época de Cristo Jesus, não, era nada.
a mulher era maltratada, era discriminada, não podia falar, não podia fazer absolutamente nada. Mas o evangelista Lucas, ele vai enfatizar bastante o trabalho de Jesus Cristo por essa classe de pessoas, que são as pessoas menosprezadas, discriminadas e separadas da sociedade. E um grupo de pessoas assim eram as mulheres, mas não só as mulheres, também tinha ali os pobres, os doentes. E o evangelista Lucas vai falar sobre Jesus Cristo como sendo um homem perfeito, que vai tratar da vida de todo esse grupo de pessoas, independente de qualquer coisa. Então uma das características muito legal do evangelista Lucas é sobre isso. Amém? Vocês entenderam? Então eu terminei o primeiro assunto, que é falar um pouco sobre a vida de Lucas. Médico, amado, cooperador, um amigo persistente, e abordava muito essa classe de pessoas discriminadas, pregando a Jesus Cristo, o homem perfeito. Glória a Deus. E agora nós vamos falar, propriamente dito, sobre o milagre, que está lá em Lucas capítulo 6, versículo 6, eu vou ler o texto para vocês. E aconteceu também em outro sábado, diga outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, né? E os escribas e os fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de quem o acusar. Mas ele, conhecendo bem os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fique em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Jesus Cristo está perguntando, está lá no meio da sinagoga, o homem está lá, leproso, com a mão mirrada. Aí ele pega e fala assim: pessoal, esse homem aqui, pedi para ele levantar, esse homem aqui está com a mão mirrada, está com problema, é lícito curar ele no sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado? E salvar vida ou tirar a vida, Jesus ainda falando, no 10, e olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, ficaram cheios de raiva, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. E eles conferenciavam, se comunavam para saber o que faria com Jesus. Jesus estava na sinagoga, que era uma igreja naquele tempo. Junto dele estava o rapaz que precisava do milagre, e estavam os escribas e os fariseus só olhando o que estava acontecendo, que não estavam muito se importando para o culto, não. Engraçado, irmãos, que eu creio que até hoje, no nosso meio, não são todos que vêm para a igreja para cultuar e adorar o Senhor. Não são. Tem pessoas que vêm por vir, tem pessoas que vêm para olhar e falar mal, e tem pessoas que realmente vêm para torcer contra. Vai tomar que dê tudo errado, não vai acontecer, é isso e aquilo outro. E era como estava acontecendo naquele dia. Havia um culto, fariseus e escribas estavam ali, Jesus Cristo lendo a palavra, pregando o evangelho, a ponto de fazer um milagre, e eles estavam só observando, tentando achar alguma coisa de errado em Cristo Jesus. Eles não estavam nem um pouco preocupados com a palavra que iam fazer diferença na vida das pessoas, que as pessoas iam se arrepender, que as pessoas iam ter a vida mudada, que as pessoas iam ser curadas e iam ser libertas. Para eles, tanto faz. O problema não é meu mesmo, o problema é do irmãozinho que está com a mão mirrada, problema dele. Vai saber o que esse irmão fez da vida, vai saber o que a família dele não fez para ele estar assim. Esse era mais ou menos os pensamentos naquela época, que hoje também às vezes acontece esses pensamentos com nós. Irmãos, então é assim, ó, todas as vezes que é para fazer o bem, você vai encontrar pouquíssima gente, talvez você não vai encontrar nenhum, mas quando é para fazer o mal, você vai encontrar uma galera. Você vai encontrar uma galera. Tendo em vista a palavra do Senhor, vocês lembram lá na Torre de Babel? Lembra quando o povo se juntou e disse assim: vamos fazer uma torre até tocar o céu? Aquilo ali era uma coisa má, mas choveu de gente para poder fazer o mal. É isso mesmo, vamos fazer, vamos levantar, e Deus vai ver que nós não temos limite, e vamos fazer, um monte de gente, irmãos.
quando você está prestes a fazer algo errado, tem um monte de gente te encorajando, isso mesmo, bebe mais, fuma mais, o teu marido não presta, a tua esposa não presta, mano, vamos dar um rolezinho aí, mano, né? Um churras, fumar um narga, porque hoje em dia o negócio é o narga, né? Vamos fumar um narga, também a gente pode fumar um beck também, e assim vai, mas irmãos, não tem um ou dois não, é um monte, cara, demais. Agora, para fazer o bem, para achar uma pessoa, para bater na tua porta, para interceder para você, para orar por você, para levar um quilo de alimentos que você está necessitando, é pouco. É só você fazer uma análise. Se eu estou mentindo, faça uma análise de quantas pessoas intercedem pela tua vida. Faça uma análise de quantas pessoas estão preocupadas realmente com o bem-estar da tua vida, o bem-estar da tua vida espiritual. Agora veja a multidão que está aí dando pitaco e torcendo para fazer errado. E vocês não sejam esses para fazer errado não, viu, irmãos? Nós estamos falando dos outros, mas nós temos que cobrar nós mesmos também. Você é dessas pessoas que estão encorajando para o mal? Ou você é dessas pessoas que estão encorajando para o bem? Para levar para Cristo Jesus? Ou você está torcendo mal para as pessoas? Ou você está ajudando as pessoas a se afundar? Porque tem muita pessoa que já está no fundo do poço, aí você vai lá e ainda dá uma socadinha, empurra mais para baixo. Você vai lá e empurra mais para baixo. Eu não sei, às vezes talvez porque não sabe, às vezes porque faz de propósito, eu não sei. Mas tomem cuidado com a vida das pessoas, isso é sério. Isso é muito sério. Eu já contei um testemunho aqui uma vez, em que, graças a Deus, hoje eu não bebo mais. E eu não bebo mesmo, é zero. Eu sou radical contra a bebida. E eu vou explicar para vocês porque eu sou radical contra a bebida. Não tem problema nenhum, a Bíblia ela não fala sobre isso, mas presta atenção. Hoje é domingo. Aí antes do almoço eu vou lá no mercado, compro umas 3, 4 latinhas de cerveja, levo para minha casa, tranquilo, uma boa. Trabalhei a semana toda, comidinha lá, eu vou lá e tomo uma cerveja, eu tomo 2 cervejas, não fiquei bêbado, não teve problema nenhum. Há pecado nisso? Não há pecado nisso. Fui lá, comprei o meu dinheiro honestamente, bebi, não fiquei bêbado, não falei besteira e não fiz nada de errado. Não tem problema nisso. Só que por que eu não bebo? Porque eu poderia fazer isso e está tudo bem. Mas o João não. O João vai lá no boteco, bebe, chega em casa, arrepia a esposa no cacete. Ele vai lá, bebe, chega em casa, arrepia o filho no cacete. Ele bebe, vai lá e bate o carro e mata um inocente. Então presta atenção, a bebida, ela não é algo bom, a bebida é algo ruim para poder atrapalhar a vida das pessoas. Então se ela é algo ruim e faz mal para a vida das pessoas, por que eu vou compartilhar com ela? Eu não. Se você quiser beber, você pode até beber, mas vou dizer para você está compartilhando de uma forma indireta, para que a indústria da bebida cresça e para que mais pessoas bebam. E aí você não nota, mas eu estou bebendo, eu estou com um filho de 17 anos na minha casa. O meu filho olha para mim e fala, poxa, meu pai está tomando uma bebida, cara. Meu pai que é o exemplo para mim, ele que me ensina, eu posso tomar também, porque o negócio é legal. Só que eu tenho 36 anos, tenho maturidade, já aprendi a palavra, estou caminhando com o Senhor há 10 anos, ele não desenvolveu caráter, não tem experiência de vida, não conhece a palavra, aí ele vai entrar na bebida. Aí ele entra na bebida e não consegue sair mais. Entendeu? Ou não é o meu filho, ou é o meu vizinho, 4, 5 anos, 8 anos, 7 anos, 10 anos, é o meu primo, é o meu sobrinho. Então tantos exemplos para dar, não dê esse. Não dê esse. Não dê esse. Então esse é o meu posicionamento com relação à bebida. Então, para fazer o mal tem um monte de pessoas. Agora, para fazer o bem, irmãos, é bem pouquinho. Vocês lembram da passagem, da palavra de Deus falando lá em Gênesis, sobre a arca de Noé? Então Deus vai lá e fala com Noé diretamente, dizendo que haveria um dilúvio que ia destruir toda a humanidade, e ele precisava construir uma arca. E seria um trabalho árduo, de 150 anos, construindo aquela arca, se eu não estou falando besteira. Irmãos, pergunto para você, apareceu algum vizinho para cortar um pedaço de madeira? Nenhum. Irmão, apareceu algum vizinho para falar assim, eu vou carregar um tronco para você?
Nenhum. Eu vou amarrar, vou dar um nó nessa corda aqui para você. Nenhum. Mas todos zombavam, passavam lá zombando. Olha lá o louco, cara, vai construir uma arca. Ele está dizendo, sabe o que ele está dizendo por aí? Olha só a conversa do povo. Sabe o que ele está dizendo por aí? Que ele vai construir uma arca que vai ter um dilúvio. Só que detalhe, irmãos, nunca tinha chovido naquele tempo. Então realmente era loucura. O cara fala, nunca choveu. Eles nem sabiam o que era chuva. Quando o Senhor vai falar para Noé, fala assim, Noé, constrói uma arca que eu vou mandar chuva e vai inundar toda a terra. Aí Noé fala para ele assim, mas o que seria a chuva? Água caindo do céu. Ele fala, como orvalho? Não, é bastantão mesmo. Ele falou, nossa, não tinha visto chuva, não sabia. E ele acredita na palavra do Senhor, fé. E não aparece ninguém lá, irmãos, não aparece ninguém. Então para fazer o bem você vai às vezes ir sozinho. Eu vou para a oração, vai sozinho. Eu vou visitar o irmão, vou sozinho. Vou arrecadar um alimento, vou sozinho. É bem pouquinho, irmão, é bem pouquinho. Todo dia eu estava vendo uma reportagem. Olha só, existe muita gente boa no nosso país. Isso aí da gente realmente repensar e ver cada vez mais essas coisas. Então o rapaz, presta atenção, ele trabalha com reciclado, ele cata o reciclado na rua, né? Aí, todo mundo já viu aí pessoas pegando reciclado, puxando carroça, não ganha bem, tudo isso. Mas esse rapaz montou na casa dele, uma ONG para arrecadação de alimento no bairro dele. Então ele sai de porta em porta, pegando reciclado e pedindo alimento. Reciclado e alimento. E ele montou na casa dele, irmã, lá, uma mini mercearia. Tem um monte de coisinha lá. Aí os vizinhos dele vai lá e passa e fala assim, estou sem coisa para comer. Ele monta uma cesta básica e entrega. Aí vem outro, monta uma cesta básica e entrega. Um cara sozinho criou um sistema arrecadando alimento e dividindo para o povo. Olha que bênção. Que bênção. E os amigos dele, companheiro de trabalho, falam, nossa, ele é nota 10. Mas não ajuda não, é nota 10, mas faz sozinho. Faz sozinho aí, irmão. Muito bonito, muito legal, mas faz sozinho aí que nós estamos fazendo outras coisas, entendeu? E o cara lá fazendo. E você tem que ver, irmão, você sabe o que é uma pessoa, um chefe de família, está desempregado, não tem o que comer, não tem nada, e ele bater na porta de alguém, e alguém estender uma cesta básica para ele poder levar para sua casa? Não tem preço, irmão. Isso aí não tem preço. Não tem preço. Glória a Deus, que Deus abençoe cada vez mais a vida dele, e que crie em nós esse sentimento, sabe, esses objetivos de não viver só para nós. Uma das coisas do evangelho, irmãos, não é para mim. Senhor, eu quero ser rico, Senhor, eu quero me formar na faculdade, eu quero um bom emprego, eu quero carro, eu quero casa, eu quero comprar casa na praia. Irmãos, o evangelho não é para você, mas é para os outros. Quando você recebe o evangelho, agora você se doa para os outros. Por isso que nós estamos equivocados no evangelho. Quando você está querendo só para você, não é o evangelho que você está vivendo, é o outro evangelho, é outra coisa, não é o evangelho. Aleluia, glória a Deus. E aí, irmãos, olha só, está acontecendo o culto, o Senhor Jesus está pregando, e eu ficava imaginando na minha casa, falei, como é que seria a dinâmica daquele culto, né? Porque nós estamos falando aqui, eu conheço a vida de quase todos vocês, mas ninguém tem um problema físico, ninguém tem algo que possa se envergonhar a ponto de chegar numa igreja e ficar de canto. Ninguém tem. Mas naquele dia tinha um cara que estava envergonhado, sentado de cantinho, sentado lá no cantinho, talvez esperando um milagre, talvez vendo o que estava acontecendo. E me parece que a vida desse rapaz era uma vida boa, mas não 100%, ainda faltava alguma coisa, como se tivesse algo na vida dele que o acompanhava há muitos anos, ou até mesmo de nascença, que incomodava muito. O que para nós, na nossa realidade de hoje, pode ser várias coisas. Pode ser um trauma, pode ser uma falta de perdão, alguma situação não resolvida com alguém. No caso dele era a mão dele, isso fisicamente, mas para nós pode ser alguma área da nossa vida. Nossa vida sendo 100%, 90% está boa, mas tem 10% que ainda você não resolveu. Ainda tem 10% que Deus ainda não tratou.
ou mais do que isso, ou menos do que isso, mas pode ter alguma coisa ali para ser tratada. Irmãos, naquela época, ter um problema na mão direita, o que seria a mão direita? A mão direita, a maioria das pessoas são destras, é que fazem tudo com a mão direita, você escreve, você trabalha e faz as coisas. Então, se aquele rapaz ele estava com um problema na mão direita, pode ser que ele não tinha trabalho, já estava desempregado, passando dificuldade, não arrumava nada, não tinha ocupação. Vocês sabem o que é um homem desocupado? É a pior coisa que tem, irmãos. Eu vou falar por mim mesmo. Quando eu fui demitido da minha empresa, e logo quando eu saí, eu estava muito cansado, porque trabalhei lá 15 anos, e 15 anos trabalhando à noite. Então nos primeiros dias eu descansava muito, dormia muito, mas só que o tempo foi passando, eu falei, meu, não estou fazendo nada da vida, que me dá uma angústia, que me dá um nervoso. E aí tinha vez que eu até chorava, eu falei, Roberto, eu preciso fazer alguma coisa, e impossibilitado de fazer alguma coisa. Eu falei, meu, eu vou ter que arrumar alguma coisa para fazer, e foram pouco tempo. Eu saí da empresa acho que em julho, acho que em novembro eu já estava fazendo alguma coisa, né? Não estava parado, né? Tentando fazer alguma coisa, mesmo que seja salário pouco, né? Não tem problema, nós vamos trabalhar, não tem problema, vamos trabalhar. E aí, isso causa frustração na vida de um homem. Isso causa, para aqueles que querem trabalhar e gostam de trabalhar, né, irmãos? Porque aqueles que não gostam, não tem problema, os caras deitam e rolam, né? É bom demais. Mas isso traz problema, isso traz um problema financeiro também, porque se você não trabalha, você não tem grana. E hoje em dia, ou naquela época, tudo precisa de grana. Se você vai morar, você precisa pagar um aluguel, precisa de grana. Se você vai comer alguma coisa, uma alimentação mensal, você precisa de grana. Se você tem um filho, você precisa de grana. Então também era mais um problema na vida daquele cara, sem trabalho e sem grana também. E tem uma outra parte também que envolve mais a parte psicológica, mais a parte social, que era o tal do preconceito. Porque uma pessoa que tem um problema e ela vai se afundando na vida, as pessoas vão deixando de lado, irmãos. Vai deixando de lado. Outro dia eu estava passando com o meu carro, isso aí a gente vê direto, é que a gente não repara. Mas eu estava cruzando uma avenida, Fernando, e quando eu olhei na calçada, tinha um cara jogado na calçada. Como se fosse um sei lá, um saco lá jogado, um móvel velho lá jogado. As pessoas passavam para lá e para cá. Ninguém nem via. Ou se via, fazia que não via. Isso é vida, irmãos. De uma pessoa jogada lá, não tem nada. Ela está bêbada, está embriagada, ela está suja, ela está lá desmaiada. Ou às vezes ela está até morta, você sabia disso? Porque quem foi lá ver que ele está vivo? Quem disse que ele está vivo? Quem garante para mim que ele está vivo? Pode ter morrido lá. Ninguém se importa, irmão. Ninguém está nem aí. Está com problema, vai agravando o seu problema, vai ficando cada vez pior. Encosta ele ali, deixa ele ali, joga para lá, deixa ele se vira aí. Terrível, irmãos. Terrível. Então a situação do homem era terrível. E podemos dizer também que pode ser que aquela doença dele seja uma lepra. E a gente sabe que no Antigo Testamento, como que eram tratadas as pessoas com lepra. Elas tinham que ser separadas da comunidade. Elas não poderiam estar no nosso meio como estava aqui. Não poderia. Porque lepra era contagioso. É como se fosse o Covid agora, mas sendo bem pior. Porque o Covid você não vê. Se o Mateus estiver com Covid, eu não vejo. Mas se ele tivesse com lepra naquela época, eu ouvia. E aí eu já falava, tá com lepra, tá com Covid, tem que, sair fora. Então, quando uma pessoa leprosa chegava no meio da sociedade, ela dizia assim, lepra, eu sou leproso, para que as pessoas fossem se afastando delas aos poucos. Então, ela mesma tinha que falar isso. Então, esse irmão sofria de todas essas coisas. Vou chamar ele de irmão, né? Vou dizer que ele era crente já, né? Ele sofria de todos esses problemas, problema de trabalho, problema de grana, problema emocional, uma situação terrível. Difícil a situação dele. Agora, irmãos, o que representaria mão naquela época? Ou o que representa a mão nos dias de hoje? O que nós podemos colocar na nossa mente para trabalhar? E o que seria a mão, né? Mão representa poder e autoridade. Mão direita, destra, poder e autoridade. Meninos, coloca para nós aí Isaías capítulo 10, versículo 13. Diz assim, porquanto disse, com a força de minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os habitantes. Então, aqui a palavra de Deus está falando que ele fez, com a força da minha mão,
o fiz. Então, a mão direita tem força, ela tem poder e ela tem autoridade e ela faz as coisas. Segurar a mão representa apoio, né? Quando uma pessoa está caindo, você vai lá, segura, ou você apoia. Então a mão também ela representa apoio. Salmo 73, meninos. Salmo 73, 23. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todavia estou de contigo, tu me sustenta pela mão direita. Tu me sustenta pela mão direita. Então a mão representa poder e autoridade e também representa apoio. Postar-se à mão direita significa proteção. Você pode ver que às vezes quando nós vamos orar por uma pessoa com imposição de mãos, a gente sempre usa a mão direita, né? Então, Salmo 16, meninos, Salmo 16, versículo 8. A mão direita significa também dar proteção. É poder, autoridade, apoio e proteção. Diz assim a palavra do Senhor: diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele me está à minha mão direita, nunca vacilarei. Nunca vacilarei. A mão direita do Senhor está sobre nós, e nós nunca vacilaremos. Amém? Agora, irmãos, olha só, eu falei para vocês assim, quando a gente começou a ler a palavra do Senhor, capítulo 6, vocês estão aí ainda? Amém? Nós ainda estamos no mesmo assunto, tá? Nós falamos lá sobre Lucas, nós estamos falando sobre o milagre do rapaz, né, do irmão. E aí eu li com vocês, eu pedi para que vocês repetissem comigo outro sábado, porque esse milagre aconteceu num sábado. Mas o evangelista Lucas está dizendo assim, em outro sábado, porque no outro sábado passado já tinha acontecido alguma coisa. Vocês lembram do sábado passado? O que vocês fizeram no sábado passado? Não, estou falando na vida real mesmo, irmão. O que o senhor fez sábado passado na casa do senhor? Foi um churrasco, senhor? Na casa do irmão foi a lua de mel. O irmão casou recentemente, foi na cadeira no sábado foi a lua de mel. Brincadeira, tá, irmão? É brincadeira. Então, no sábado passado já tinha acontecido alguma coisa. Mas vocês lembram no sábado passado o que aconteceu? Eu nem lembro na minha vida o que eu fiz no sábado passado, né? Mas nós vamos relembrar aqui na palavra de Deus o que aconteceu no sábado passado na palavra, que está no começo do capítulo, no versículo 1. E aconteceu que num sábado passou pelas searas. Jesus passando pela seara, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos e ia comendo. Então Jesus está passando com seus discípulos no meio da seara, tinha um monte de espiga de milho, os discípulos começaram a comer. Aí alguns fariseus disseram para ele assim: o que vocês estão fazendo aí, rapaz? Vocês não sabem que não é lícito fazer isso no sábado? Você não pode fazer isso no sábado. Aí Jesus respondendo disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Vocês já leram? Jesus está perguntando aqui, vocês nunca leram? E vocês já leram? Nós estamos lá em 2 Samuel. Se você estiver acompanhando a leitura diária, você leu. Amém, Cosmo? Cadê o Cosmolito? Amém, né, Cosmo? Se você estiver acompanhando a leitura diária, você já leu sobre isso. Todo mundo está acompanhando a leitura diária? Olha lá, hein, mano, não vale mentir, hein? Quem mente também não vai para o céu, hein? Olha lá. E aí, ele está dizendo assim, vocês leram lá o que aconteceu com Davi? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da propiciação, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhe era lícito comer, senão só os sacerdotes? E diz-lhe a eles: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então Jesus está dizendo para eles assim: vocês lembram quando Davi estava fugindo de Saul e ele estava com fome, e ele entrou lá na onde ficavam os sacerdotes, lá com Samuel, e ele pediu para comer alguma coisa. Aí o pessoal falou, o sacerdote falou assim: a gente não tem comida, a gente só tem os pães que são aqui da propiciação. Aí falou: não, dá para comer isso aí mesmo. Aí comeu os pães da propiciação, que não era lícito comer, porque eram usados para fazer a parte religiosa, mas como ele estava com fome, ele acabou comendo, e Jesus vai dizer isso para eles. Então nós estamos fazendo porque nós estamos com fome, e não tem problema com relação a isso. Mas os fariseus estavam pegando no pé de Jesus, por conta do tal do sábado. Jesus ia andando lá, comendo no sábado, não pode fazer esse negócio de sábado. E agora Jesus encontra um homem na sinagoga em outro sábado. Já no outro sábado já teve um problema. Ele já explicou para o pessoal. Agora passou a semana toda. Agora está na sinagoga. Agora problema no sábado de novo.
E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga, estava ensinando, e havia um homem que tinha a mão mirrada, e os escribas e os fariseus atentavam nele, ficavam só olhando se o curaria no sábado, para acharem de o que o curar. De que o curar. Estavam só olhando, para ver se ele ia cometer o erro disso daí. Irmãos, agora eu fico pensando no desafio daquele homem, agora prestes a acontecer esse milagre. Então nós já falamos, o cara está com problema de trabalho, o cara não tem grana, o cara está sofrendo preconceito, já foi separado da sociedade, o cara está lá no culto, quietinho. Aí olha só o que acontece. Mas ele, conhecendo bem os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada. Então Jesus, conhecendo os pensamentos dos homens lá, disse para o homem que tinha a mão mirrada. Olha o que ele disse assim para ele, ó: levanta-te e fica em pé. Apontou para ele e falou assim: ei, você aí, levanta-te e fica em pé. Eu fico imaginando ele, o cara já todo complexado, no cantinho. Jesus aponta para ele, manda ele levantar no meio da congregação. Ele devia ter falado assim: eu? Olhou para o lado, olhou: é comigo? Sim, é com você mesmo. Levanta-te, levanta-te. Irmãos, para que o milagre pudesse acontecer, aquela pessoa, ela foi exposta. Ele foi exposto. Você imagine que se aquele cara não levanta no meio de todo mundo, se ele não coloca a vergonha dele diante de todo mundo, o milagre não ia acontecer. É difícil passar vergonha, né, irmãos? Como é difícil passar vergonha. E sabe que eu lembrei agora de um pastor, Neil Barreto. Esse pastor é uma benção lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano lá em Realengo, e ele é batista. Esse pastor é uma benção, eu escuto muito ele. E ele falou com relação à vergonha, né? Então ele falou que ele também é professor, ele dá aula e tudo, né? Aí ele falou que um dia pegou um ônibus lá no Rio de Janeiro, o ônibus estava assim, ó, lotado. E ele entrou com uma bolsa, com uns livros aqui, aí entrando todo desajeitado no ônibus, tal. Aí entrou pela porta da frente, o motorista está ali, aquele monte de gente tentando passar na catraca para lá, e ele não estava conseguindo, e ele segurando aqui. E quem anda de ônibus sabe, né, irmão? Você anda aqui no Parque Brisa, você sabe como é que é. As ruas tudo esburacada, é valeta. Meu, parece que os caras não estão levando ser humano, parece que está levando um monte de boi. É para lá, é para cá, e passa, e freia, e buzina, e bate nos carros, e vem as motos. Meu, é loucura. E aí ele indo lá, tentando se segurar aqui, beleza, meu. Daqui a pouco ele falou que o motorista deu uma freada no ônibus. E foi justamente naquela hora que ele foi trocar a mão. Sabe quando você está segurando aqui assim? Aí você fala, pô, minha mão cansou, eu vou trocar, vou colocar outra. Na hora que ele abaixou, que ele foi segurar a outra, o motorista freou. Ele caiu lá na frente daquele motor do ônibus e caiu na escada. Com os livros, as bolsas lá, ele todo torto para cá. Aí ele falou assim, meu, tomara que eu tenha morrido, velho. A hora que eu abri o olho, mano, eu quero ver Jesus, velho. Eu não quero ver esse monte de passageiro aqui. E quando ele abriu o olho, não era Jesus, era todos os passageiros. O senhor se machucou, e o povo tudo dando risada, os vidros tudo espalhados. Aí ele falou que juntou todas as coisas dele e desceu naquele ponto mesmo. Falou, não, vou descer aqui mesmo. E ele falou que ele andando e o olho passando por ele, o povo tudo rindo, velho. É uma vergonha que a gente passa. Então, irmãos, às vezes a gente passa vergonha mesmo, né? Acho que ao longo da vida, quem que nunca passou por um constrangimento, por uma vergonha, né? Mas agora, nesse caso, a vergonha seria para algo bom. Seria para algo bom. E aquele rapaz, ele aceita o convite de Cristo Jesus, e ele vai lá e se levanta diante do povo. Vamos ler aí Sofonias 3,17, meninos? Aleluia, glória a Deus. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Mais um texto, meninos. Salmo 91, 7. Esse é bem fácil. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus disse para aquele homem, ei você, levanta-te e vem até aqui. Eu penso que ele talvez deve ter feito de não entendido. Quem? Eu? Jesus disse, você mesmo. Vem para o meio, porque na sinagoga não se assentava assim como nós nos assentamos, mas todos se assentavam em redor, de frente um para o outro, que aumentava a vergonha. E o pregador ficava no meio do centro. A tribuna ficava no centro da sinagoga.
Eu te digo que para aquele homem sair e ficar de pé deve ter sido um desafio, pois logo pensa, será que ele vai revelar o meu problema para todo mundo? Ele sabe que eu tenho uma lepra, que eu sou leproso, então ele poderia muito bem ter ficado calado e pensado, eu não, ele vai me envergonhar. Mas esse homem toma uma atitude de fé e fica em pé e pensa, eu não sei o que vai acontecer, mas eu preciso de um milagre. Aleluia. E aquele homem, ele acredita no poder de Deus, ele acredita, ele tem fé, porque justamente ele já foi ali porque ele sabia que algo poderia acontecer. E Jesus Cristo, como Lucas prega ele, o homem perfeito, que se compadece dessas pessoas discriminadas, dessas pessoas separadas da sociedade, de mulheres, de pobres, de doentes, Jesus Cristo vai e o cura, e a sua mão fica igualzinha à outra mão, ele é curado instantaneamente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aí, irmãos, a palavra do Senhor diz assim, lá em Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, e eu venho para que tenham vida e tenham vida com abundância. João 10:10. O milagre acontece, agora que vem o problema, a consequência para Jesus na questão do sábado. O homem está curado, mas o problema ainda não está resolvido, irmãos. Agora o problema é o sábado. Os fariseus e os escribas estão pegando no pé de Cristo Jesus, por conta de que Cristo Jesus está fazendo obras no dia de sábado. Vocês sabem de onde parte do princípio essa questão da guarda do sábado? Alguém sabe? Gênesis, Êxodo, certo? Começou em Gênesis, em Êxodo, nos 10 mandamentos, ele é o quarto mandamento, aonde Deus vai passar algumas orientações para Moisés, são os 10 mandamentos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, que vai falar sobre a questão de você trabalhar 6 dias e guardar o 7º dia, ok? Então isso está lá em Êxodo, capítulo 20, a guarda do sábado. Então, a pessoa trabalhava a semana toda, quando chegava no sábado, ela não trabalhava, e ela guardava o sábado e não fazia absolutamente nada. Quem aqui lembra de no passado, na questão da sexta-feira santa? Quem viveu sobre isso, né? Ninguém viveu? Só eu? Então a nossa cultura era católica, quem não tinha religião era católico, e tinha essa cultura, essa crença. Chegou na sexta-feira santa, nós não podemos fazer nada. Então a mulher não varria a casa, a mulher não limpava, não penteava o cabelo, não escovava o dente, não podia fazer nada. Era assim que fazia, entendeu? E o pessoal falava, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e não sei o quê, porque está desrespeitando, e a gente ia lá, e obedecia, ou às vezes desobedecia, né, escondido, né, e fazia as coisas. Mas a guarda do sábado era mais ou menos isso, o que acontecia no Velho Testamento. Você tinha algumas coisas que você não podia fazer, e os judeus, ele tinha uma lista de coisas que não podia se fazer nesse sábado, mas ao tempo que isso foi passando, ao longo do tempo, essas coisas foram ficando cada vez pior. Então na lista dos judeus que estava lá para não trabalhar, para não afiar, para não colher, aí vai se tornando essas coisas religiosas, como por exemplo não pentear o cabelo, como por exemplo não escovar o dente. Vai ficando cada vez pior essas crenças, essas religiosidades, e é por isso que agora os escribas e os fariseus agora estão pegando no pé de Jesus, por conta dessa questão do sábado. E vocês sabem qual que é o significado de sábado? O sábado no grego, ele vai dizer que é sabaton, o que significa descanso ou repouso. Então sábado, que é o 7º dia, ele é descanso ou repouso. E até no nosso meio evangélico protestante, tem um grupo de irmãos que defende a guarda do sábado. Então você vai ver que tem algum grupo de irmãos que eles também guardam o sábado ainda hoje, ok? E nós estamos aqui com os jovens irmãos aprendendo a questão das leis. Então existia naquele tempo, e existe ainda hoje, 3 tipos de leis. São as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais.
o que são as leis civis? As leis civis são aquele monte de coisas que tinha no Antigo Testamento, lá em Êxodo e Levítico, que é quando o povo sai do Egito e tem aquela grande multidão, então Moisés vai fazer várias leis para poder organizar o povo. Isso são as leis civis. Um exemplo que eu dei para os meninos aqui, para eles entenderem o que é uma lei civil, existia uma lei sanitária naquela época, que assim, quando a pessoa fosse no banheiro, que naquela época não tinha banheiro, o banheiro era tudo, entendeu? Imagine imagina que não tivesse casa, que só tivesse terreno baldio, o banheiro era tudo, entendeu? Eu até brinco, né? Às vezes a gente viajando, a minha esposa fala, Davi, eu quero ir no banheiro. Eu falei, tá vendo? Isso aí, ó, tudo é banheiro. Eu mato aquele monte de... Mano, isso aí tudo é banheiro. Quer que eu pare aqui? Não, é no posto, né? Quer que vai no posto? Aí tudo aquilo ali era tudo banheiro para eles. Então, quando eles iam no banheiro, existia uma lei civil e sanitária, que o cara foi lá, fez o número 2, ele tinha que levar uma pazinha para poder cavar e enterrar o que ele fez. Por quê? É uma lei sanitária, senão ia contaminar outras pessoas. As pessoas iam andando lá, vários daqueles lá, pisando e ia contaminar. Então, isso é uma lei civil. As leis civis a gente precisa cumprir? Não, porque eram leis específicas para aquela época, aquele povo. Não tem mais nada a ver com a gente. Por exemplo, você não precisa da pazinha porque você tem banheiro na sua casa. Então, existiam várias outras leis civis, com relação a jumento, com relação a boi, com relação à propriedade do outro, com relação a não sei o quê, não sei o quê. Então, as leis civis a gente não precisa mais cumprir, porque não faz sentido. Era só para aquele povo. Aí existem as leis cerimoniais, que são as leis religiosas, que eram todas aquelas leis que se faziam dentro dos templos, que era no tabernáculo. Então tinha lá o sacrifício, tinha o sacerdote, tem todas essas coisas. Tinha a lei, a organização para tudo isso. Então as leis cerimoniais, as leis religiosas, nós também não precisamos cumprir, porque Cristo Jesus já cumpriu no nosso lugar, que era levar o sacrifício, matar o sacrifício, oferecer o cordeiro, o sumo sacerdote tinha que limpar, tinha que queimar, tinha que oferecer, entrava no santo do santo, todas essas coisas. Então, as leis cerimoniais nós não precisamos mais cumprir, porque Cristo Jesus já cumpriu para nós. Então, Ele é o cordeiro, Ele é o sacrifício, Ele é o sumo sacerdote, e Ele é tudo para nós, intermediador entre Deus, entre homens e Deus. Então, as leis cerimoniais a gente não precisa mais cumprir. Mas existem as leis morais, que essas sim são os 10 mandamentos, essas nunca passam. As leis morais, eu não vou ler aqui os 10 mandamentos, mas depois você lê lá em Êxodo 20, você vai ver lá os 10 mandamentos. Então, a gente precisa cumprir esses 10 mandamentos, que eles são as leis morais. Esse não passa nunca, irmã. Só quando Jesus voltar é que ele vai acabar. Então, o que acontece? Lá, Moisés dá essa lei para o povo, Deus dá essa lei para Moisés, Moisés escreve e dá para o povo, na questão da guarda do sábado. Mas como o mesmo irmão disse aqui, essa guarda do sábado não começou em Êxodo com Moisés, ela começou em Gênesis com Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, abre para nós em Gênesis, capítulo 2, bem no início, na criação de todas as coisas. E havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. Depois que Deus criou todas as coisas, no 7º dia ele descansou. Agora a pergunta que não quer calar: Deus é espírito, é imutável, criador e sustentador de todas as coisas. A palavra de Deus diz que não dorme nem pestaneja o guarda de Sião, que é o Deus. Deus não dorme, ele é espírito, ele não dorme. Se ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou, ele dormiu? E aí, irmãos, Deus dormiu? Deus dormiu? Deus não dorme, né? Porque lembra da palavra descanso? Sábado é repouso, é desfrute. Então Deus, na verdade, ele não dormiu, ele não descansou, mas aqui o significado da palavra é desfrutar. Desfrutar. Então Deus desfrutou de toda obra que ele tinha feito. Lembra disso? E eu vou dizer para vocês aqui quais foram as obras de Deus. No primeiro dia ele criou a luz, e a luz não é o sol nem a lua. Olha que coisa impressionante. Deus disse, haja luz, e houve luz, mas não tinha sol e nem lua. Entenderam? Deus disse, haja luz, não tinha sol nem lua, mas a palavra de Deus é que ilumina as coisas. Isso é impressionante. E aí no 2º dia Deus vai criar o firmamento, que é o céu. No 3º dia ele vai criar a terra seca.
No quarto dia é que ele vai criar os luzieiros, que é o sol, a lua, o sol para governar o dia e a luz para governar a noite. Então o sol e a lua, irmãos, na verdade não é para trazer para trazer luz. O sol e a lua é para trazer governância para o dia e para a noite, porque o que traz luz é a palavra. O que traz luz é a palavra. Então eles fazem isso. Os luzieiros vêm as estrelas também. No quinto dia ele criou os peixes e as aves. No sexto ele criou os animais e o homem. E no sétimo dia o Senhor descansou, que ele desfrutou de cada coisa que ele fez. Então ele ficava olhando lá e falava: puxa, isso que eu fiz é bom, isso que eu fiz é bom, isso que eu fiz é bom. O Senhor desfrutou de todas as coisas que ele fez. Então, uma das aplicações da questão da guarda do sábado é que a gente deve desfrutar no sétimo dia de todas as coisas que Deus fez na nossa vida. Quando você chegar no sétimo dia, e o sétimo dia hoje para o cristão que mora aqui no Brasil é usado o domingo, não é usado o sábado, é usado o domingo. Então quando você chegar no domingo, o que você vai fazer? Você vai repousar e você vai desfrutar de toda a obra que Deus fez na sua vida. Você vai relembrar na segunda o que ele fez, na terça o que ele fez, na quarta o que ele fez, na quinta o que ele fez, na sexta o que ele fez, no sábado o que ele fez. E quantas coisas o Senhor fez, irmãos? Você foi trabalhar, voltou, está com saúde, o Senhor te deu uma bênção, te deu um livramento, estava com você, você orou, te deu uma palavra, você leu a Bíblia, é muitas coisas. Então no sétimo dia, se alguém perguntar para você, falar assim: meu, você é adventista do sétimo dia? Eu falo: claro, lógico que sou. Eu desfruto do sétimo dia demais e glorifico o nome do Senhor. Nós guardamos o sétimo dia, mas de uma maneira diferente. Não é que nós vamos pegar o sétimo dia e nós vamos cruzar o braço e dizer assim: eu não vou fazer mais nada, absolutamente nada. Não, é o contrário, nós vamos fazer sim, e vamos glorificar o nome do Senhor e prestar atenção. Porque você sabe que tem muitas pessoas que não tem como folgar no sábado, né, irmão? O cabeleireiro folga quando? Segunda. Então para ele o sétimo dia é na segunda. É na segunda que ele vai desfrutar do Senhor. O importante é que você tenha um dia na semana que você dedique ao Senhor. Isso é o importante. E é como nós ouvimos aqui com os jovens aqui no louvor. Eu estava ouvindo a palavra com o Lucinho Barreto, ele estava falando sobre esquecer Jesus. Tem pessoas que já esqueceu Jesus há muito tempo e não guardam um dia não. Vira a semana, não lembra, vira outra semana, não lembra, de 7 passa para 14, de 14 para 21, de 21 para 28 e vai longe. E lembrar de Jesus em um dia? Absolutamente nada. Então nós devemos guardar o sétimo dia sim, que é uma lei moral do Senhor. Segundo, o propósito de Deus em um dia de descanso é para descansar e adorá-lo e conhecê-lo melhor. Hoje é o dia de domingo, o sacrifício somos nós. Então no domingo nós nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, para que a gente possa adorá-lo e conhecê-lo melhor. Amém? A palavra do Senhor diz assim em Números 28, 9, estou correndo um pouquinho aqui. Porém no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de um ano sem defeito e 2 décimas de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos com a sua libação. Então isso aqui era uma lei cerimonial para que eles pudessem fazer no sábado. E hoje nós temos uma lei moral, que o sacrifício somos nós. Antigamente eles ofereciam cordeiro, ofereciam pães asmos, farinha, mas hoje nós mesmos nos oferecemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 3. Assim como o povo judeu guardava o sábado para mostrar que era de Deus, hoje nós fazemos isso para mostrar que nós pertencemos a Ele. Então uma das marcas do povo judeu, o povo hebreu naquela época, é que eles guardavam o sábado. Isso diferenciava eles do outro povo. E nós a mesma coisa, nós guardamos também um dia de louvor e adoração ao Senhor, um culto de louvor e adoração ao Senhor publicamente. Isso nos faz diferente de outras pessoas, não diferente discriminando, mas diferente de saber, esse povo tem um dia que glorifica e adora o nome do Senhor, e o outro povo não guarda nenhum dia e não adora o Senhor em nenhum dia. Então isso nos faz diferente, nem melhor nem pior, diferente. Amém? Glória a Deus. 4. Jesus nunca foi contra a guarda do sábado, e sim pelos abusos de líderes nesse dia, e os confrontava. Então Jesus não era contra o sábado, ele era a favor. Ele disse assim: eu não vim
para quebrar a lei, eu vim para cumprir, eu não vim para revogar nada, eu vim para cumprir. E ele mesmo confrontava as pessoas, como lá naquele diálogo que ele tinha com os escribas e fariseus. Ele está dizendo: vocês não lembram quando Davi fez isso, quando Davi fez aquilo? E ele vai confrontar isso também aqui no milagre, vai dizer assim: ó, tá vendo? Tem um homem aqui aleijado. É lícito curar no sábado ou não? E depois ele vai fazer outra pergunta para as pessoas. Ele fala assim: aí vocês estão dizendo que guardam o sábado, não é isso? Vocês guardam o sábado. E se um boi de vocês cair lá no buraco, no sábado, vocês vão deixar ele morrer? Vocês vão pegar ele só no outro dia? É claro que não. Para a gente talvez não faça diferença, porque nós não temos boi. Mas naquela época, boi e jumento, irmãos, era o trabalho, era a grana, era tudo. Então se o boi caísse lá no buraco, você tinha que pegar, senão você ia perder a grana, ia perder o trabalho, ia perder tudo. E eles iam. Agora na hora de fazer o bem, não podia, porque hoje é sábado. Então Jesus não era contra o sábado, mas era contra a maneira com que os líderes colocavam esse peso sobre o povo. E nós temos que tomar cuidado para não colocar um peso sobre a vida das pessoas, e nem as pessoas também pegar esse peso para elas, porque Jesus, ele cumpre a lei, mas de uma maneira diferente. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Glória a Deus. E Deus deu esse dia para nós, para que a gente possa fazer manutenção da nossa vida espiritual. O próprio Lucinho Barreto aqui, ele falou que assim, não é, ele estava pregando sobre o esquecimento de Jesus por Maria e José. Então o que acontece? Maria e José foram para Jerusalém, para Páscoa, e agora eles estão voltando para casa. Só que quando eles estão voltando para casa, eles deixaram Jesus para trás. E a palavra de Deus vai falar que Maria e José só foi dar conta que esqueceu Jesus lá um dia depois, 24 horas depois. Então tipo assim, eles falaram: mas até ontem tinha um menino aqui, o nosso filho, ele não está aqui. Um dia depois, irmãos, ele foi lembrar do filho um dia depois. É pouco tempo ou é muito tempo? É muito tempo. Já pensou, irmã, você esqueceu seu filho lá e você só lembrar no outro dia e falar: cara, acho que está faltando alguma coisa aqui. Eu acho o Danielzinho, meu filho, deixei lá, centro de São Paulo. Depois de um dia a senhora vai lá buscar ele. Meu Deus do céu, né? E o que acontece? A gente faz isso direto. A gente deixa Jesus para trás direto. Acordou de manhã, vou para o trabalho, do trabalho tem que pagar a conta. Agora não, agora eu vou voltar porque agora tem que limpar a casa. Não, agora eu tenho que fazer o almoço para o dia seguinte. Chegou uma visita. Tem que olhar minhas redes sociais agora. Tem um cara falando mal nas redes sociais aqui de mim. Vou responder ele agora. E aí o tempo vai passando e Jesus ficou lá atrás. Jesus ficou lá atrás, passou o dia, você não teve contato nenhum com Jesus, nem com a palavra. Às vezes é por mal? Não, mas é por tanto de informação que nós temos na nossa vida. Aí tem os filhos, aí tem a esposa, aí vai para o trabalho, aí quebra o carro, agora eu tenho que estudar, tenho que ir para a faculdade, tem isso, tem aquilo outro. Quando a gente vai ver, Jesus ficou lá atrás. E nós não esquecemos, foi só um dia, 24 horas, como Maria e José, não. Tem vezes que a gente escreve 72 horas, né? 3 dias. 4 dias, 5 dias, 6 dias. Ou talvez a gente só vai lembrar de Jesus no próximo culto de domingo. Estamos aqui, estamos falando de Jesus, lembrando dele. Saiu daqui, aí eu vou para a minha vida. Aí eu vou lembrar de Jesus só no outro domingo. Ou, se eu faltar no próximo domingo, eu só vou lembrar no outro domingo, 15 dias depois. E aqueles irmãos que quase não vêm na igreja? Esses aí, coitado, aí é 20 dias, 30 dias, 1 ano sem lembrar de Jesus. Não é? Irmãozinho vem na igreja aqui hoje, depois vai viver a vida dele, nunca mais vai vir na igreja. Ele vai lembrar de Jesus quando? Na balada ele vai lembrar? Nas redes sociais? Free Fire, vai lembrar? Nas séries do Netflix? Não vai lembrar? Não vai lembrar. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para a gente ter essa manutenção. O Senhor criou um dia de descanso na nossa vida, que é para a gente ter contato com Ele, relacionamento com Ele, e para que a gente possa investir na nossa vida espiritual. Isso é importantíssimo. É importante. Isso é a melhor coisa que tem. Dos 6 dias que você está trabalhando e você está fazendo os seus afazeres, é importante. Mas o último, de descanso, de desfrutar no Senhor, é o melhor de todos. É por isso que agora a gente passa a não ter somente um dia de adoração ao Senhor, mas passa a ter 2, passa a ter 3,
passa a ter 4, para a gente não esquecer do Senhor. Então no domingo a gente vem, presta culto público com a família, na terça-feira a gente vai para a célula, na quarta-feira a gente vem para a oração, no sábado a gente se reúne com os jovens e com os adolescentes, para que a gente possa ter essa comunhão com o Senhor cada vez mais, e estreitando mais o laço, porque isso nunca vai passar, amém? E o seu trabalho vai passar, o seu dinheiro vai passar, sua casa vai passar, tudo vai passar, mas Cristo Jesus não vai passar de maneira nenhuma, amém? Para nós, cristãos evangélicos no Ocidente, guardamos o domingo em descanso e adoração, que é o dia do Senhor. Por que nós usamos o domingo como dia de adoração ao Senhor? Porque o domingo foi o dia que Cristo Jesus ressuscitou, amém? Então nós linkamos, usamos isso, Jesus ressuscita, e nós usamos esse domingo para poder louvar e agradecer o nome do Senhor. 2 textinhos para a gente ler bem rapidinho. Apocalipse 1:10, esse é bem facinho de abrir, irmãos. Vai lá no último livro da Bíblia, ó. Bem facinho, joga todas as páginas para lá e vai voltando. Apocalipse capítulo número 1, versículo 10 diz assim a palavra do Senhor: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, no dia do Senhor, e eu vi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Dia do Senhor, domingo é considerado o dia do Senhor. Próximo texto, Atos, capítulo 20, versículo 7, Atos dos Apóstolos, escrito também por evangelista Lucas. Atos, capítulo 20, versículo número 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Quem sabe que o domingo é o primeiro dia da semana? Não é novidade para ninguém não, né, irmãos? Mas você sabia que às vezes né? Eu achava que o domingo era o 7º. Eu achava que domingo era o 7º e que a segunda-feira era o primeiro dia da semana. Achava mesmo. E agora eu fiquei sabendo. Faz um tempinho, né, irmão, que eu já fiquei sabendo. Mas domingo é o primeiro dia da semana. É onde tudo começa. Agora, olha que maravilha. Você vai começar a sua semana e no primeiro dia é a sua primícia. Você vai oferecer para o Senhor. Você está dizendo assim: Senhor, o primeiro dia da minha semana é a primícia, é tudo que eu tenho de melhor, eu estou entregando ao Senhor, para que a minha semana, o Senhor continue comigo, e para que a minha semana seja uma bênção com o Senhor junto comigo, em nome do Senhor Jesus. Então o domingo é a nossa primícia, irmãos, é por isso que nós oferecemos e damos ao Senhor. Como é bom dar a primeira parte ao Senhor, né? Como é bom, a gente não está dando para o Senhor aquilo que sobra. Eu vou fazer todas as coisas e sobrou um pouquinho, eu vou dar para o Senhor. Não, Senhor, eu já estou te dando já em primeiro, a primeira parte, aquilo que eu tenho de melhor, eu já estou dando para o Senhor. E o Senhor, Ele se alegra das nossas vidas. O Senhor se alegra quando nós estamos cumprindo esse mandamento de uma forma correta, de uma forma generosa. Irmãos, e o 7º dia, Jesus vai dizer que não é para a gente colocar um peso sobre a vida das pessoas, mas é que nesse 7º dia a gente pode ajudar pessoas, como Cristo Jesus ajudou. Jesus ajudou ele fisicamente, foi curado de uma doença, e Jesus também o ajudou espiritualmente, foi liberto de toda mágoa, para poder viver uma vida de graça, uma vida de amor, de santidade ao Senhor. E nós no 7º dia, irmãos, também temos que fazer isso, né? Investir na nossa vida em comunhão e louvor ao nome do Senhor, para que a gente possa abençoar outras vidas, ajudar outras pessoas na parte física e na parte espiritual. Você está fazendo isso? Se você não está fazendo isso, não tem problema. Talvez seja por falta de entendimento, talvez seja por nunca ter ouvido uma palavra como essa, de quão é importante a guarda do 7º dia, para que serve, como que eu posso ser útil, como é que eu louvo, como é que eu me ofereço ao Senhor. Irmãos, e que a partir de hoje você possa usar o seu domingo, o seu dia de descanso, seja ele na segunda, na terça, que você possa usar de uma maneira singela, de coração, de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E só para concluir, irmãos, eu queria ler com vocês um último texto, e a gente já vai encerrar. Eu já vou passar para o momento de ceia. Eu gostaria que todos abrissem comigo Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Próximo.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso alívio, Jesus é o consolo para a nossa vida e o consolo para as nossas almas. E Ele está dizendo assim: está cansado? Está oprimido? Está sobrecarregado? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu vos aliviarei e darei vida e vida com abundância. Irmãos, que vocês saiam daqui hoje livres e leves, com a presença de Cristo Jesus, com Cristo Jesus levando o seu fardo, levando a sua angústia, levando as suas depressões, levando sobre Ele todas as suas enfermidades, todos os seus problemas, em nome de Jesus.